Então, eu fico assim meditando, o que esses irmãos estão aprendendo nas escolas bíblicas? Porque o que esses irmãos estão aprendendo na congregação? Porque eu, particularmente, eu não escuto mensagens, pregações de clamor no sentido de Isaías 58, capítulo 1. Eu não escuto. Eu não escuto pregações de clamor no contexto do Apocalipse, dos anjos bradando fortemente com alta voz. Já pensou, irmão? Um anjo forte, um anjo normal louvando a Deus e falando. A voz dele normal do anjo. Agora imagine um anjo forte falando. Agora imagine um anjo forte bradando em alta voz. Que estrondo é esse? E ali dando aleluia, dando ação de graças. Um anjo se comunicando com outro anjo. Um anjo ele não podia se comunicar só no pensamento, mas a Bíblia fala que o anjo clama ao outro anjo. O anjo brada ao outro anjo. E não se usa esses contextos de inspiração espiritual. Sempre é no diminutivo, irmão. Então, assim, é um combate tremendo dentro da casa do Senhor. E a gente fica olhando assim, falando que todas as pessoas são capacitadas para estar dando aula. Pessoas que não lê Bíblia, pessoas que não estão se consagrando, mas porque é parente, porque é amigo, porque quer que a pessoa tenha um certo destaque, empurra a pessoa lá. A pessoa nem quer estar lá, irmão. O dom, o chamado da pessoa é para outra coisa. E aqueles que têm um dom, o chamado para aquilo, rejeitam. Sabe por quê, irmão? Para não explicar a verdadeira doutrina, para não ensinar a doutrina que vem do alto, para ficar empurrando fermento nas pessoas, porque o fermento incha, mas não tem força espiritual. É como uma pessoa que ela treina e ela só vive de anabolizantes. Ela é inchada, mas dentro dela não tem força, irmão. É só aparência, é só capa. Então eu fico, quando é pessoas que a gente percebe assim que não conhece tantas escrituras, a gente até tem um pouco mais de paciência, vamos assim dizer. Mas pessoas obreiros, teve um culto, esse culto mesmo do domingo, o irmão perguntou quantos soldados estavam fazendo ali a proteção, a segurança para Pedro não fugir. Tava ali professores de escola bíblica, tava ali diretores, ficaram mudos. Não souberam falar, não tiveram nem a graça de pegar a Bíblia e abrir para analisar, porque nem tudo a gente lembra mesmo não, irmão. A gente não é uma máquina não. A gente lembra daquilo que o Espírito Santo dá. Então assim, nem para pegar a Bíblia. Na verdade, quem respondeu foi um irmão que nem congregava com a gente lá. Falou, 16. Esse irmão nem congregava, era um visitante, era um obreiro visitante. Os da casa não soube responder. E às vezes acontece isso em escola bíblica. Você está lá conversando um assunto e tudo, e o professor não sabe do assunto. Às vezes ele tem a humildade de falar que não sabe, e muitas vezes até combate. Como combatendo o meu clamor, a minha súplica. Na realidade, combatendo até o Espírito Santo. Porque muitas vezes eu chego ali, nem imaginando que vou conseguir falar alguma coisa. E o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, ele vem com a ação dele e dá dando a vitória. Quantos irmãos já chegou em mim falando que foi restaurados, avivados. Eu lembro de uma certa vez que eu estava na rua e eu encontrei uma pessoa em dificuldade. E ele perguntei se ele não queria uma oração. E eu lembrei dos irmãos me criticando por clamar, por orar alto. Enfim, aí eu falei assim, vou orar bem baixinho. Mas Deus me inspirou. Aí eu orei por ele. Quando eu terminei de orar por ele, um senhor alto, uns 2 metros de altura, forte, com 2 menininhas. Eu também quero isso aí para mim. Eu também quero isso aí para mim. Querendo a oração. E ali eu orei por ele, intercedi por ele. Então, irmãos, antes de você criticar alguma coisa, antes de você não concordar com alguma coisa, analisa as escrituras, irmão.